E galera, Matt Hardy tirou um tempinho da sua última noite de segunda-feira para parabenizar os novos campeões de Tag Team, mas como era de se esperar, ele não fez isso sem antes plantar uma semente que deixou os fãs empolgados. Além das felicitações, Hardy aproveitou o momento para provocar o que ele mesmo descreveu como um Dream Match geracional, pelos títulos de duplas. A declaração rapidamente chamou atenção nas redes sociais, já que Matt Hardy é uma das figuras mais influentes da história da divisão de duplas. Ao longo das décadas, ele ajudou a redefinir o que significava lutar em dupla na WWE, especialmente ao lado do seu irmão Jeff Hardy, enfrentando e muitas vezes superando algumas das maiores duplas de todos os tempos. Ao usar o termo geracional, Matt deixou claro que está falando de algo muito maior do que apenas uma defesa de cinturão. A sugestão é de um confronto entre equipes que representam eras diferentes da luta livre, colocando frente a frente o passado, o presente e possivelmente o futuro da divisão de duplas. Esse tipo de provocação é exatamente o suficiente para alimentar especulações sobre um possível retorno à WWE e uma aparição especial ou até mesmo um combate histórico que celebre o legado das duplas na WWE. Mesmo sem citar nomes diretamente, o comentário de Matt Hardy foi bastante para reacender debates entre os fãs sobre quais equipes mereciam esse palco e se a WWE poderia de fato transformar essa provocação em realidade, seja apenas uma brincadeira ou um indício real de algo maior. Uma coisa é certa: quando Matt Hardy fala em um Dream Match, o mundo do wrestling para ouvir. Mas antes, galera, antes da gente continuar aí o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pra gente aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E galera, Matt Hardy quer enfrentar os Usos e o New Day. Ele publicou uma foto do anúncio oficial da WWE, confirmando que os Usos haviam conquistado os títulos de Tag Team no Raw, após derrotarem AJ Styles e Dragon Lee. Jimmy e Jay voltaram ao topo e mais uma vez se tornaram os reis das divisões de duplas da Brand Vermelha, como uma das maiores tag teams de todos os tempos novamente em posse dos cinturões. Não demorou para isso chamar a atenção de Matt Hardy, e na legenda ele escreveu: "Parabéns, Usos, vitória mais do que merecida, vocês mandaram muito bem, e talvez na WrestleMania seja a hora dos Usos contra o New Day contra os Hardy Boys em um Dream Match geracional." E a ideia de Hardy é clara: reunir três das duplas mais vencedoras, icônicas e influentes da história da WWE para uma última grande celebração da divisão de Tag Team. Os Usos, o New Day e os Hardy Boys não são apenas equipes de sucesso, elas ajudaram a definir eras diferentes da luta livre profissional, elevando o nível das lutas de duplas ao longo dos anos. E como o próprio Matt destacou, trata-se de algo geracional. Como uma dessas equipes representa um período distinto da WWE, mas todas compartilham o mesmo impacto histórico, um combate entre as três seria mais do que apenas uma luta por cinturões. Seria um confronto de legados, uma homenagem viva à importância da divisão de duplas. E o melhor que tudo isso não é apenas um sonho distante. Com os Hardys de volta ao radar da WWE, graças à parceria com a TNA, esse combate não é só possível, como também é relativamente fácil de acontecer se a empresa realmente quiser. Se a WWE estiver buscando um momento especial para a WrestleMania, algo que une nostalgia, qualidade no ringue e enorme reação do público, dificilmente existe uma opção melhor do que essa Dream Match histórica entre essas três das maiores tag teams de todos os tempos. E é claro, gente, os fãs reagiram muito bem com essa ideia de Matt Hardy, e essa sugestão de Matt Hardy rapidamente incendiou as redes sociais, com os fãs reagindo de uma forma extremamente positiva à possibilidade desse Dream Match. E um deles chegou até a escrever no X a seguinte frase: "Pelo amor de Deus, façam isso acontecer." Já outro levantou uma curiosidade interessante, perguntando se já houve alguma luta de irmãos contra irmãos por títulos de duplas na WrestleMania. E essa resposta é não, o que torna a ideia ainda mais especial. Mas aí teve um fã que foi além e aumentou ainda mais a aposta, sugerindo uma estipulação perfeita para esse confronto, uma TLC. E bom, gente, é difícil discordar. Até hoje, os Hardy Boys ainda são lembrados por protagonizarem
uma das maiores reações da história da WrestleMania, provando que o público continua extremamente conectado ao legado da dupla. Existe, claramente, um enorme apetite dos fãs por esse combate, e a grande questão é a seguinte: a WWE estaria disposta a transformar esse desejo em realidade, e mais especificamente, a empresa se sentiria confortável em colocar duas estrelas ligadas à TNA em uma luta de destaque no maior palco de todos, e com a parceria entre TNA e WWE em andamento e a busca constante por momentos memoráveis na WrestleMania, esse pode ser exatamente o tipo de aposta que rende história, emoção e uma reação ensurdecedora do público. Então, pelo menos pra mim, podem bucar isso pra ontem. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí dessa sugestão do Matt Hardy para WrestleMania? Você gostaria que esse combate acontecesse ou não? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!